Aleluias. Amém, queridos? Glórias a Jesus. Hermano, muita graça por estarem aqui. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me puso no coração. E eu sei que será de muita bendição para todos. Amém? Observem. Existem três tipos de... Me está escutando bem aí, não? Existem três tipos de enfermidades que estão destruyendo a humanidade, os seres humanos. Existem três tipos de enfermidades que não se pode lerla com microscópio. Existem três enfermidades que não se pode diagnosticar através de uma analítica de sangue. Quais são elas, pastor? As enfermidades que mais matam pessoas hoje é a ansiedade, a depressão e o estresse. Memorize isso. A depressão, a ansiedade e o estresse são as três enfermidades que mais estão matando os seres humanos no mundo. Pastor, pero e se as pessoas que estão morrendo com câncer, que estão morrendo com outras enfermidades, todas estas enfermidades estão ligadas a esta principal enfermidade, ou a ansiedade, ou o estresse, ou a depressão. Todas as enfermidades existentes estão ligadas a ela. Quero que vocês aprendam isso. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem para ser ele eterno, sim ou não? A Bíblia diz que Cristo veio no mundo para que nós venhamos a ter vida a partir de Ele, e a Bíblia diz vida eterna e vida em... Então se observe, se a palavra diz que nós vamos a ter vida eterna, quando começa a vida e quando termina a vida eterna? Oi. Se a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vino para que tenhamos vida eterna e vida em abundância, então é quando começa a vida e quando termina. Onde eu posso encontrar o começo da vida eterna e o final de ella? Porque se a vida eterna tem um começo, ela necessita ter um final. Porque se a vida eterna tem um começo, necessita ter um final. Por isso é importante entender que a Bíblia nos chama para viver em fé. Porque a fé não será, a fé não foi, a fé é. Ella é ayer, ella é hoje e ella é amanhã. Então, quando a Bíblia diz que nós tenhamos vida eterna, a vida eterna ella é eterna, porque ella não tem começo, meio e final. E estas três enfermidades que destruem o ser humano, elas trabalham em estes três tempos: começo, meio e fim. Estas três enfermidades trabalham com o passado, presente e futuro. Pero o homem e uma mulher que é guiado por la eternidade, ele não se preocupa com o passado, ele não se preocupa com o presente e ele não se preocupa com o futuro. Jesus Cristo disse assim: no mundo vas a ter muitas aflições, pero tened bom ânimo. Ele disse assim: eu venci o mundo. Pero ele aún não havia ido à cruz. Ele disse assim ao discípulo: na casa de meu padre há muitas moradas. Se não for assim, eu não hubiera dicho que vou a preparar-vos um lugar. E ele disse assim: para onde eu estou. Ele não disse para onde eu irei. Ele disse: para onde eu estou, vosotros podem estar comigo. Por quê? Porque a eternidade de Cristo era um posicionamento mental. Necessitamos ter um posicionamento mental para que essas enfermidades não nos golpeiem. A depressão, o estresse e a ansiedade. Salomão foi um homem sábio, a Bíblia diz. Ele foi um homem sábio, ele consultava sábios, ele andava em conselho de pessoas. E Salomão, ele escreve algo em Cantares capítulo 13, ele disse assim: que Deus puso a eternidade no coração do homem, do ser humano, para que os homens da terra se ocupem de ella. Ou seja, Deus puso a eternidade dentro de nós outros, para que nós outros venhamos a ocupar-nos de ella. Então, ¿qué es de eternidade, pastor? É algo que é e não deixa jamais de existir. Ok?
Pastor, me explica um pouco melhor para que eu possa entender. Observe. A depressão habla de um sentimento, de uma frustração de algo que passou. Estão acá, queridos. A depressão habla de la frustração de algo que passou. E então, no presente momento, tu estás frustrado por algo que passou. Então, a depressão é uma enfermidade causada por um passado. Então, a depressão envolve algo em algo del passado, algo que passou. E se lo ata a pessoa em algo del passado. Então, a depressão está ligada a algo del passado. O estresse está ligado em las coisas del ahora, hoy. O estresse não está ligado em coisas que passou ou em coisas que irão passar. O estresse está ligado em las coisas del ahora, del presente. Observe. Depressão passado, estresse presente. E a ansiedade está ligada no futuro. Quero a casa, quero o coche, quero o auto, quero aquello. Então, a ansiedade te lança para o futuro. Então, quando Satanás não te logra pillar no passado, ele vai tratar de pillar-te no presente. Quando ele não logra pillar-te no presente, ele vai tratar de pillar-te no futuro. Pastor, então, o que é isso? Não vou perder a voz. O que é que eu tenho que fazer, então, pastor? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Entender que tu eres uma pessoa eterna. E que vai haver situações que você vai passar por ela e você necessita aceitá-las. Há situações difíceis que você vai passar por ela e você tem que aceitar estas situações, não porque Deus é malo, senão porque foi um estilo de vida que Deus criou para o homem. Ok? Há coisas que, observe, há coisas que você vai passar por ela difícil e Satanás vai tratar de trabalhar em sua mente ao processo que você tem que submeter-se para que ele possa pôr em ti uma depressão, ou para que ele possa pôr em ti um estresse, ou para que ele possa pôr em ti uma ansiedade. Pero se você logra entender que você é um ser eterno e está na terra para cumprir um propósito, todo o que te esté passando na vida, você está simplesmente fluyendo, andando em direção ao cumprimento de um propósito, aunque su hoy não é como você quisiera que fora. Então, se o hoy tuyo não é como você quisiera que fora, o hoy tuyo não puedes afectar-te. ¿Por quê? Porque você sabe que você está em um movimento. E este hoy, observe, este hoy, mañana já será um passado. Amém? E tu eres conduzido por uma paz interior. Então, que seria de todos nós se Deus nos concedera literalmente este honor de poder lograr entender como são as coisas de Deus? Se Deus pudiera mostrar todo o que vamos a passar primeiro, para depois iniciar-nos em la vida, seria muito melhor. Mas não é assim. Deus permite que você viva, e depois que você vive certas coisas, é que você aprende. Amém, querido? Pero nosotros tenemos las escrituras para tener compreensão de como Deus trabalha com o ser humano e de como é a vida do ser humano. Observe como funciona o trabalhar de Deus. Ponga aí Job capítulo 29. Job capítulo 29. Job capítulo 29. Aleluias. ¿Lo tiene claro isso, queridos? Hermano, cuide de estas três enfermedades. Graças a Deus, Deus melhorou agora. Cuide de estas três enfermedades, que elas não te afetem. Não permita, escute isso, que a depressão te afete. Não permita que o estresse te afete. E não permita que a ansiedade também te afete. Camine guiado por uma eternidade, algo dentro de ti. A Bíblia diz assim, o apóstolo Pablo diz a los Colossenses, dice que nosotros ahora tenemos un misterio que foi revelado. E este mistério foi oculto por siglos e edades. E o mistério é este, es Cristo em nosotros. La esperança de la glória de Deus. Então, se Cristo está em mim, não tenho problema com o passado, porque mi hoy, amanhã vai ser mi passado. E se eu estou bem definido em Cristo hoje, mi passado, que amanhã será mi passado, que é mi presente hoje, não me vai dar problema, porque Ele está em mim, e Ele é a esperança da glória.
Então, se uma pessoa bem definida em Deus, Satanás nunca vai encontrar uma margem para afetar a ella. Nem no passado, nem no presente e tampouco no futuro. Amém, queridos? Observe Job. Quantos se acorda de Job? A Bíblia diz que Deus le chama homem justo, íntegro, temente a Deus e apartado del mal. Homem justo, temente a Deus, íntegro e apartado del mal. Então, imagina Deus falando isso a seu respeito. A Bíblia diz que Deus chama Job homem íntegro, justo, temente de Deus e apartado del mal. 4 qualidades. Agora observe o que passa com Job quando Deus concede um permisso para Satanás tocar nele. Observe, quando Deus permite a Satanás a tocar em Job, não quero entrar na história, eu penso que você sabe como foi a história de Job. E Job foi um homem que Deus concedeu um permisso a Satanás tocar nele. Então, quando Satanás lhe põe uma lepra, lhe mata os filhos, lhe destrui a vida de Job, Job agora está com uma lepra. Então, Satanás, observe, ele afetou todo ao redor de Job, pero ele não havia tocado ele não havia tocado em la mente de Job. Satanás, ele pode tocar em todo o que é suyo, o que você não pode permitir que ele toque em sua mente. Então, Job, ele venceu, ele lutou até o último momento. Ele disse assim a sua mulher: Deus me deu, Deus quitou. Alabado seja o nome do Senhor. Jamás vou maldecir mi Deus. Então, Job, ele lutou com isso. Ele honrou a Deus e jamás atribuiu culpa nenhuma a Deus. Pero Satanás, ele é insistente. Então, observe, o hecho de que você vence um problema hoje, não significa que amanhã Satanás não vai enviar outro problema ou que sai ele mesmo. Porque ele é insistente e persistente. A pergunta é: quanto tempo você anda definido em Deus durante o ano? Porque ele não vai desistir de ti nunca. Ele vai venir em sua mente sempre. Ele vino na mente de Job por meio de sua esposa. Hombre, maldice este su Deus e morre. Hombre, maldice este su Deus e morre. Maldiga esse su Deus e morre. Pensa uma mulher dizendo isso, mano. Amém? Se foram muitos homens maldeciam só para não escutar mais a mulher. A mulher de Job, ele disse assim: mulher, como uma inútil, tu hablas como uma louca. Como vou a maldecir? Eu alegrei quando Deus me deu os filhos. E eu não me vou alegrar agora quando Deus se lo lleva. Uau! Então, ele venceu o primeiro argumento. Job venceu o primeiro argumento de uma mulher usada por el diablo. E você tem que estar preparado em isso. Muitas vezes você vai ter estrutura espiritual para vencer argumentos que vêm de pessoas. Pero agora há argumentos que você mesmo crea. Esses são os mais peligrosos. Por isso, o maior inimigo tuyo, por las escrituras, não era Satanás, era você mesmo. Você era seu maior inimigo. Então, Job logrou vencer o que sua mulher disse, pero ele não logrou vencer o que sua mente dizia. Então, necessitamos estar definidos em Deus. Porque quando Ele não me pide no meu passado, Ele me vai pilhar em meu presente. Quando Ele não logra pilhar em meu presente, Ele vai tentar para pilhar-me em meu futuro. Eu tenho que estar definido em Deus. Ok? Job 29, verso 1. Observe. Volveu Job à realidade, discurso e dijo. Observe. Que me volvesse como os meses... Depressão. Job agora ele está em uma depressão. Depressivo. Observe. Quem me volvesse como os meses, como os dias que Deus me guardava. Isso é uma depressão profunda. Quando hacía resplandecer sobre minha cabeça a lâmpada e cujo la luz eu caminhava em la oscuridade. Como fui em los dias de minha juventude, quando o favor de Deus velava sobre mim. Entenda, ou seja, o favor de Deus estava sobre Job. E ele está recordando de seu passado. Siga. Quando aún estava comigo o onipotente e mis filhos alrededor. Siga. Quando lavava eu mis passos com leite. E a pedra me derramava rios de aceite. Quando eu salia à porta a juízo, em la plaza hacía preparar mi asiento. Ele era um homem de honra. Ele agora está sendo atacado de como era sua vida no passado. E como sua vida estava agora, sem os filhos, sem o dinheiro e com lepra no corpo.
Então, Satanás agora está haciendo com que Job, com sua própria mente, trazendo o recuerdo de como foi sua vida um dia, ele agora começa a entrar e ser enredado em uma depressão. E você tem que cuidar com isso. Aleluia. Você sabia que há pessoas com depressão porque um dia era bonita e hoje não é? Aí, pastor. Irmão, o pastor trata casos e casos e casos. Porque a pessoa antes tinha um porte físico, hoje já não tem. A pessoa antes tinha pelo, hoje não tem. Mas o pelo pode plantar, não? Porque passou, a vida é marcada por etapas e temporadas. E Job agora está sendo enredado, ele está sendo agora envolto em um processo de um ataque mental. E ele agora começa a questionar de como era sua vida e como era a vida que ele tem agora, lleno de lepra. Ele diz, quando Deus siga, os jovens me veían e se escondiam, e os ancianos se levantavam e estavam de pé. Ou seja, os ancianos se levantavam para honrar a Job. Observe ele, como ele era. Os príncipes deteniam suas palavras, poniam a mão sobre sua boca. A voz de los principales se apagava e sua língua se pegava a seu paladar. Los oídos que me oíam me chamavam bem-aventurado, e los ojos que me veíam me davam. Se você vai seguir lendo, Job está dizendo de quando ele era bem-aventurado. Ele era um homem bem-aventurado. Pero agora ele está sendo atado em um processo de depressão. Agora, irmão, eu quero só ensinar isso aqui na igreja. Todo lo malo que te suceda, todo lo malo que te pase, discerna isso, se Deus está trabalhando contigo para o cumprimento de um propósito. Porque se Deus te chama para trabalhar com Ele, para que se cumpla através de ti um propósito, Deus te vai processar. E é importante que você entenda que em este processo, as coisas às vezes vão sair mal. E muitas vezes, não é porque Deus é malo. Deus vai permitir que você enfrente situações que você antes nunca enfrentou. E então, por quanto Deus te conduz por um caminho para validar a fé que tu tienes en Ele, e este processo que tu está andando por um caminho que você antes nunca anduvo, é necessário que você compreenda que os olhos de Deus aún siguen estando sobre ti. Que a lepra não te vai matar. A lepra não te irá quitar a vida. É só um passo e um processo. E então necessitamos sacar das escrituras exemplos de como actuar quando Deus nos separa para um propósito. Deus separou a Job para um propósito. Qual é o propósito? De demonstrar ao próprio inferno que havia um homem íntegro que temia a Deus. E por mais que ele perdeu seus filhos, por mais que ele perdeu o ganado, a herência, a finca, a prosperidade que ele tinha, você conhece como termina o livro de Job. A Bíblia diz que Job foi mais próspero em seus últimos dias que em os primeiros. Deus lo restaurou todo o que ele perdeu em doble. E a Bíblia diz que não havia filhos mais hermosos que os filhos que Deus entregou outra vez a Job. Então, Deus é fiel para cumprir um propósito, mas você necessita ter muito cuidado para que o passado não te ate, e você não ande em uma depressão e entre em maldição, porque ele venceu o argumento de sua mulher, ele venceu os argumentos usados por Satanás através de sua mulher, pero ele não logrou vencer o que ele mesmo tinha claro em sua mente. Pero antes eu tinha honra, hoje eu não tenho honra. Todo el mundo se levantava e agora a gente já não se levanta, a gente corre de mim porque eu tenho lepra. Observe que ele agora está comparando a vida de ele. Então, a depressão entra em uma pessoa quando ela começa a comparar. Quando você começa a comparar, você está atado no passado. Aleluias. Aleluias. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ser consciente de todo o que Deus vai fazer em sua vida. Deus te vai conduzir por processos, pero em estes processos permaneça fiel a Deus. Leia depois o livro de Job com esta ótica e você vai entender. Sabe o que passou com Job? Deus pudo tratar ele. Deus pudo mostrar Job como ele estava. E Job recapacitou e disse assim: Senhor, como alguém fútil, inútil, eu he hablado como um tonto, como um torpe. Perdóname, Senhor.
porque eu falava coisas que eu não sabia. E quando Deus agora traz a restauração sobre Job, a Bíblia diz que Job ele vê hasta sua quarta geração bendecida, seus filhos e os filhos de seus filhos. Deus é fiel, sim ou não? Então, não importa o que você esteja passando hoje, esteja atento para que o que você esteja passando hoje não seja um motivo para você entrar em profunda depressão, senão que guarda seu coração, porque o que parece ser mais difícil hoje e não ter mais solução, Deus só te está marcando uma fase em sua vida para que amanhã sirva como um testemunho. Aleluia! Para que amanhã sirva como um testemunho para a honra e glória do nome de Ele. Amém, queridos? Observe isso, abra sua Bíblia. Quantos aqui escutaram falar da história de José? Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. Vou tratar de resumir aqui, espero que você leia, irmão, a Bíblia, amém? Leia depois Gênesis, a partir do capítulo 40, a história de José del Egipto. Só assim um transfundo rápido. Pastor, conta-me quem era José del Egipto, para alguém que aqui quizá não sabe quem era José del Egipto. Então, se observe, José del Egipto foi um muchacho, foi um ninho, foi um jovem que ele tinha uma promessa. Amém, queridos? E ele tinha uma promessa, e por quanto ele tinha uma promessa, a Bíblia diz que seus irmãos tinham envidia de José. A Bíblia diz que seus irmãos le envidiavam, e a Bíblia diz que seus irmãos burlavam de ele quando ele vinha trazer comida, dizendo assim: aí vem aquele que sonha, aí vem ele sonhador, porque José tinha sonhos. Alguém conhece um irmão aqui que sonha sempre? Amém? Amém, glórias ao Senhor. Amém? Irmão, os sonhos são de Deus, amém? Glórias a Jesus. Os sonhos são de Deus. Amém. Há uns que não são tão de Deus, mas são de Deus os sonhos. Então, José ele era conhecido porque ele tinha sonho. Ele sonhava e falava seus sonhos a seus irmãos. Vou tratar de resumir para que você não perca o filo de onde Deus quer levar-nos. Então, ele contava os sonhos a seus irmãos. E seus irmãos lhe chamavam, lhe havia etiquetado como ele sonhador, aquele que sonha, ok? Pero você sabia que aquele que foi pinchado como aquele que sonha, você sabia que foi um sonho que puso ele em um trono a reinar em el Egipto? José era um muchacho que seus irmãos diziam, esse é um sonhador. Pero a Bíblia diz que foi através de um sonho que ele revelou que Deus lhe puso ele para mandar em todo o Egipto. Por isso há gente que vai burlar de ti hoje, de sua fé hoje. Pero a fé, escute isso, a gente que vai burlar de sua fé hoje, vai burlar de ti, vai dizer coisas. Pero muitas vezes, se você logra manter-se alinhado com Deus e os processos, amanhã você vai ser um provedor na vida desta pessoa que hoje é reído de ti. Porque essa é a história de José. Seus irmãos que lhe chamavam sonhador, por causa que Deus lhe deu um sonho a José. E ele revelou ao faraó do Egipto. E por quanto ele revelou o sonho de faraó, faraó disse assim, ó, em todo o reino do Egipto, quero que José mande em todo. Quero que ele mande em todo. Faraó lhe entregou as chaves do Egipto e nas mãos do poder de José e disse assim, ó, a partir de hoje, José vai tornar-se o primeiro ofício público que havia, que não existia, governador. Diz assim, ele se tornará governador de todo o Egipto. E agora a história de José é esta, que seus irmãos le prendem em um poço, porque seus irmãos tinham envidia de ele. Quando seu padre le mandou dizendo, José, hijo, ele era um muchacho, ve a ver o que está haciendo seus irmãos. E ele foi a ver o que estava haciendo seus irmãos disseram, mira, aí vem o sonhador, vamos a matar-le. E uns disseram assim, não matamos, melhor vendemos. E então a Bíblia diz que eles agarraram a José, seus irmãos, lo ataram e lo lançaram em uma cisterna vazia. E a Bíblia diz assim que ele gritava. E a Bíblia diz que um carruagem de los ismaelitas estavam passando. E quando eles iam matar a pedrada a José, seus irmãos, porque tinham envidia de ele, uns disseram ao outro, não matemos ele, vamos a vendê-lo para os ismaelitas que estão indo para o Egipto. E lo sacaram, lo venderam e agarraram o dinheiro. E eles mataram um animal, mancharam a roupa de José com sangue.
y dijeron así, un animal lo ha matado, papá. Y su padre, Jacob, lloró por mucho tiempo. Esa es la historia, amén. Entonces, él se metió en el carruaje, con los ismaelitas y se fue al Egipto. ¿Cuál es la historia más, pastor? Cuando él llega en el Egipto, él es comprado como un esclavo. ¿Cuántos aquí saben que fueron comprados también? ¿Cuántos aquí saben que son esclavos de Cristo? Aleluya. Y él ahora comienza a trabajar en el Egipto como un esclavo. Termina dentro de la casa de un gobernador, de un oficial. Logo, o sea, para resumir, ele vai preso 2 anos, passa processo terrível. Ele é acusado de haver hecho coisa com a mulher de Faraó e não a havia hecho. Ele sofreu injustiça. Ele sofreu muito. Aqui entra a palavra que eu quero que a igreja entenda. Todas as vezes que Deus também quer promover-te, Satanás vai tratar de enredar-te com ofensas. E ofensas não tem que ver com coisa que vai passar, não tem que ver com coisa que está passando. Ofensas tem que ver com coisas que passaram. E há muita gente que não pode prosperar porque estão presos em coisas que passaram. Então, Gênesis 45, ponga aí. Agora, esse cenário que vou ler aqui, igreja, observe. Esse é o cenário quando agora José está governando o Egipto. E ele é governador do Egipto. Em outras palavras, José manda no Egipto. E a Bíblia diz que houve uma hambre em toda a terra. E toda a terra venia comprar alimentos no Egipto. E José era que vendia os alimentos. Agora a Bíblia diz que seus irmãos saem a comprar comida, porque eles não tinham comida. Só havia um lugar na terra que havia comida, no Egipto. E José tinha as chaves. Agora, seus irmãos não sabem de José, porque pensavam que José estava morto. Seus irmãos agora vêm a encontrar com José. E José logo se revela a eles, e José tem uma ação que a mim me encanta muito, e quero que a igreja esteja atento a isso. Versículo 45. Não podia José contener-se delante de todos os que estavam ao lado tuyo. Clamou, haced salir de minha presença a todos. Isso é quando ele encontra com seus irmãos, pela primeira vez. Depois que seus irmãos lhe mediu. E não quedou nadie com ele al dar-se a conhecer José seus irmãos. Então se deu a chorar a gritos, e oyeron os egípcios, e oyó também a casa de... Observe, José agora está com seus irmãos que vêm a comprar comida, e José, observe, irmão, porque sempre é assim, el que te ofende, se olvida. Lo que não olvida somos nós que hemos sido ofendidos. Então, José, o que passa? Quando ele vê seus irmãos, passaram anos. Quando ele vê seus irmãos, ele reconhece. Ele disse assim: ó, cerra a porta e salgam todos de aqui. Só quedo eu com eles. E a gente obedecia, porque José mandava. Ele era governador do Egipto. Pero a Bíblia diz que a parte de fora, dentro, José gritava de uma tal maneira que a gente da parte de fora escutava. Diga assim a sua vecina assim, ó. Há certos perdones que só são liberados por meio de gritos. Então, observe. 2. Então se deu a chorar a gritos, e oyeron os egípcios, e oyó também na casa de Faraó. E dijo José a seus irmãos. 3. E dijo José a seus irmãos: Eu sou José, vive aún mi padre. E seus irmãos não puderam responder-lhe porque estavam turbados delante de ele. Então dijo José a seus irmãos: acercaos agora a mim. E eles se acercaram, e ele dijo: Eu sou José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Agora, pues, não entristezcais. Não entristezcais. Sabe o que é isso? Um homem definido com propósito. Ele sofreu perdas, foi vendido por seus irmãos, foi atacado por seus irmãos, foi maltratado por seus irmãos, mas ele não estava preso no passado. A depressão não pediu ele. Ele disse agora a seus irmãos assim: que el que vendiste para Egipto, agora pois não os entristezcais, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservação de vida me enviou Deus delante.
Então, aprenda isso. Há certas pérdidas que parecem ser pérdidas, não são pérdidas. Que é, pastor? Um envio de Jeová, de um lugar para outro. Aleluia. Pastor, eu estou perdendo, pastor. Amigos, estou perdendo colega, estou perdendo dinheiro, estou perdendo tanta coisa. Não, o que passa é que você recebiste um encargo, um chamado e um envio. E este envio te vai passar por caminhos que você não quer passar. Pero mantenha-se enfocado com o sonho e a visão que Deus te deu. Então José nunca perdeu a convicção do chamado que Deus lhe chamou. Ele disse assim a seus irmãos: esté tranquilos, porque eles estavam com medo que José lhe ia matar. Esté tranquilos. Agora, irmão, observe como isso é peligroso. Esté tranquilos, porque nada vai passar com vosotros. Deus me enviou para o bem, para a preservação de vida. Ok, agora sabe o que passa? José começa literalmente a bendecir seus irmãos, começa a bendecir seu padre. José traz seu padre. A Bíblia diz que ele dá as melhores terras do Egipto a sua família. Ele prospera a sua família, prospera os irmãos, prospera seu padre Jacob. Ou seja, todo o mundo começa agora a ser bendecido por causa de José. Pero passa algo no capítulo 50. No capítulo 50, ponga no verso 15. No capítulo 50, o padre de José, Jacob, muere. E quando o padre, observe isso, irmão, como há gente que é terrível, irmão. O padre de José muere, Jacob. Quando o padre de José muere, o padre de José le havia dito assim: hijo, quando eu muera, me enterres em minha terra. Ele disse: ok, papá. Ok. Quando o padre de José muere, ele disse assim, ele chama el Egipto e disse assim: quero que ustedes me autoricem a enterrar mi padre em sua terra. E a Bíblia diz que todo o Egipto autorizou José a ir enterrar seu padre. A Bíblia diz que quando José agora vai enterrar seu padre, e quando ele enterra seu padre, termina o luto, ele regressa, seus irmãos que haviam recebido perdão, vêm agora dizendo um ao outro: agora papá morreu, José nos vai matar. Que são isso, pastor? Personas atadas en el futuro. Personas presas em lo que vai passar el mañana. Diga assim: eu não posso estar atado en el passado, en el presente e tampouco en el futuro. Só assegura-te, hermano, que você esteja cumprindo um propósito para Deus. Agora, capítulo 50. Dice verso 15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaram a decir a José: tu padre mandou antes de su muerte, diciendo: assim diréis a José: te rogo que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y el pecado por cual mal le trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró mientras. ¿Por qué José lloró? Porque en el primer encuentro José ya había perdonado. En el primer encuentro José não tinha rancor. E agora ele chora porque ele vê seus irmãos com uma mentalidade presa. No el passado, não podendo desfrutar dele presente e preocupado se vai morrer. Aleluias. 18. Vinieron também os hermanos, se prostraram delante dele, dijeron: hemos aqui sus servos tuyos. Ok, 19. E les respondeu José: não temas, acaso eu estou no lugar de Deus? Vosotros pensasteis mal contra mim, mas Deus lo encaminhou a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. José los consoló y los habló al corazón. Ahora, versículo 22. Y habitó José en el Egipto, e la casa de su padre, e viviu José 110 anos, e viviu José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, também los hijos de Marqui, hijo de Manassés, foram criados sobre las rodillas de José. 24, ponga atenção. E José dijo a sus hermanos: eu vou a... Pensa, irmão, você escuta. Eu vou a morir, mas Deus certamente os visitará e os hará subir de esta tierra a la tierra que jurou Abraão, Isaac e Jacob.
Agora José disse: e hizo jurar José a los hijos de Israel, dizendo: Deus certamente os visitará, e haréis llevar de aqui mis huesos. E murió José de la edad de 110 anos, e embalsamaram e foi posto em um ataúd em ele. Ponga atenção, estou terminando. José, quando bendice a seus irmãos, ele disse assim: hermanos, eu vou a morir, certamente Deus vai visitá-los. E Deus vai visitá-los, como é mais ou menos assim, ó, como eu não estou aqui para bendecí-los, Deus vai ter que sacá-los de aqui, porque aqui já não vai haver mais homens de Deus. Então, Deus vai visitá-los, e quando Deus os visita e los saca do Egipto e los lleva à terra que Ele prometeu, Canaã, quando isso suceda, José disse: por favor, irmãos, haga um voto comigo. Por favor, quando Deus os saque de aqui, não deixem mis huesos aqui no Egipto. Llevem mis huesos quando isso suceda. Diga assim comigo: eu tenho que aprender a ser uma persona de Deus e andar em convicção de fé e em alinhamentos proféticos. Amém, querido? Pastor, que é um alinhamento profético? Você sempre vai passar de um estado a outro, sempre declarando bendições, não só para ti, sino que para outros. Todo homem e toda mulher, se anda alinhado com Deus, tem o poder de mudar a vida de outras pessoas. Vou repetir: pastor, qual é o plano de Deus? Que você tenha uma aliança com Deus, que você não só vai mudar sua vida, sino que por uma ordem profética, tu também podes mudar a vida de outras pessoas. Aún em sua morte, você pode, depois de isso, cambiar a vida de outras pessoas. José disse: eu vou a morir, pero Deus vai visitá-los. Quando isso suceda, saquem mis huesos de aqui. Saquem mis huesos de aqui. Ponga aí Êxodo 13, creio que 14. Ponga aí, Denis. Êxodo 13, quando Deus vai sacar o povo do Egito, observe o que passa. Agora observe, irmão, 400 anos passaram. 400 anos passaram. Agora imagine o hueso como estava. Imagina. Agora observe. Êxodo 13. Êxodo 13. Versículo 19. Quando Deus está sacando o povo do Egito, Moisés é o líder. Você conhece a história, sim ou não? Quando Deus está sacando o povo do Egito, observe: tomou também consigo los huesos de José, lo qual havia jurado a los hijos de Israel, dizendo: de cierto Deus os visitará e harei subir mis huesos de aqui com... Sabe quem é este? Moisés. Moisés, ele está saindo com o povo a ir à terra prometida. Deus agora está sacando eles do Egito. É mais ou menos assim. Eles estão saindo e Moisés é o líder. E Moisés, não sei como passou, Moisés disse: falta algo. Espera. Ele foi, agarrou, eu creio que os huesos de José, lo pusieron na bolsa. Vamos. E a Bíblia diz que ele levou os huesos de Moisés, de José. Que é isto, pastor? Quando você anda alinhado com Deus, todo o que você libera se converte em uma sentença. Passaram-se 400 anos. Uma voz perpetuou. Quando Deus saque nos outros, temos que levar os huesos de José. Agora Deus está sacando o povo em la emoção de ter que sair de uma esclavitud. Deus não permitiu que eles se olvidaram de aquele que foi fiel a Deus. Eu imagino Deus dizendo assim Deus dizendo a Moisés: Moisés, o mar já se abriu. A gente está passando, Moisés. Pero Moisés, há uma coisa que solucionar. Imagina Moisés dizendo: Deus, que há os huesos de José. Porque se você, imagina, eu penso em minha mente assim criativa, Deus dizendo assim: Moisés, se tu não regressa atrás a correr o osso de mi servo que foi fiel a mim, para validar a profecia que ele liberou, eu vou saber o que? Vou matar todos vocês de ralgado agora. Não foi assim, essa é a minha maneira de pensar, amém? Por isso, irmão, vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus se encargará de ministrar em el espírito de pessoas para honrar-te a ti que és fiel a Ele. Observe,
Elías estava passando um momento difícil. E então ele presente ele queria matar. Porque ele disse assim: Senhor, não há mais profeta, só tenho eu. E Deus disse assim: Elías, tu está muito estressado. Cuidado com o estresse. Há umas 7.000 que não se prostraram. Cuidado, irmão. Não deixe que nada te afete. Seja guiado por uma paz interior. Ande convicto de que tu estás debaixo de um propósito. E todo o demais hará Deus a seu favor. Não te afanes. Não te preocupes. Não estresses. Não esteja desanimado. Permaneça fiel. Elias, quando a depressão queria pilhar ele, era mais ou menos assim. Elias disse: Vive Jehová em cuya presença estou e não há mais lluvia. Deus cierra o cielo e honra a Elias. 3 anos sem chover. Ele também se quedou sem água. Ele se quedou sem água. Porque o que você profetiza, você também tem que comprometer-se com o que você profetizou. Amém, queridos? E agora Elias está, a Bíblia diz que Elias, ele vai para um arroio, a Bíblia chama, el arroio de Querit. E a Bíblia diz que ele bebe água do arroio. Não havia água em nenhum lugar, e Elias bebendo água, porque Deus lhe pôs em um lugar de la fuente del arroio de Querit. Quando ele tinha hambre, a Bíblia diz que Deus mandava os cuervos traerem carne para ele. Amém? E quando os cuervos vêm trazer carne para Elias, de repente o arroio seca. Quando o arroio seca, não há água, sabe o que Deus faz? Disse assim: Elias, não estresse. Ve a Serepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma viúva que te mantenha e te sustenga. O que significa isso? Quando você anda alinhado com Deus, Ele vai cuidar de ti. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Solo para terminar, irmão, e assim termina. Abre Salmo 131. Aleluias. Salmo 131. Aleluias. Diga assim comigo: depressão, estresse, ansiedade, jamás. Amém, querido? Todo o que passa em sua vida é porque você está bajo um propósito. E há coisas que são necessárias. Amém? Antes de ir a este salmo, ponga Salmo 105. Depois leia, mano, a história de José. Amém? Quantos aqui se comprometem a ler a história de José outra vez na Bíblia? Amém? Deus, toma o nome, anota o nome aí. Aleluia. Salmo 105, el versículo 16. Adelante. Observe isso. Trajo hambre sobre la tierra. Trajo hambre sobre la tierra. E quebrantou todo el sustento. Quando Deus tem agora José no Egipto, obediente, permanecendo fiel, Deus agora disse: quero honrar a mi siervo, a mi hijo. Então você sabe que Deus se traz hambre em toda a terra. Toda a terra Deus traz hambre. E quebra o sustento de pão. Pero José tinha pão porque ele guardou pão por 7 anos. Depois você lê a história. Siga aí, por favor. Enviou, agora observe Deus. Enviou. Quanto se acorda que José disse assim a seus irmãos: Deus me enviou. Vosotros hicieron para el mal, pero Deus me enviou delante de vosotros para preparar os caminhos. Aleluia. A gente haciendo mal contra ti, não se preocupe. São gente colaborando com Deus para um propósito. Pastor, a pessoa é uma pedra em meu sapato. Pastor, não, querido. É só uma pessoa que está gestionando o propósito, o chamado que Deus tem em sua vida. José tinha que chegar no Egipto. Deus necessitou fazer com que seus irmãos lhe venderam. Isso era uma gestão de propósito. Tenha claro isso. Aleluia. Aleluia. Esteja preparado para este momento. Enviou um varão delante de eles a José, que foi vendido por
Sigue. Afligiram sus pés com... En cárcel foi posta su... Sigue. Hasta la hora que se cumpliu su palabra, el dicho de Jehová le... Hasta que se cumpliu lo que Deus havia dicho a José, el dicho de Jehová le... Quantos têm propósito? Quantos têm profecia? Quantos têm claro que usted es escogido por Deus? Então tenha por claro também, el dicho de Jehová te irá provar. El dicho de Jehová te irá provar. Pero trabalhe com sua alma. Porque Satanás pode tocar em todo o que é suyo. Se ele não toca aqui, ele não tocou nada. Não deixes que ele toque aqui. Você pode estar com uma enfermidade no corpo. Lo que você não pode estar com uma enfermidade aqui. Aleluias. Salmo 131. Aleluia. Observe Davi. Davi era uma pessoa que sabia gestionar conflitos. Su hijo le queria tomar o trono. Davi sofre muitas pérdidas, traições e tudo isso, pero Davi sabia gestionar conflitos. Su hijo hizo trampas para sacar o trono, su hijo le humilhou, su hijo le avergonzou, le desonrou publicamente. Pero observe o posicionamento de Davi. Assim tem que posicionar um homem e uma mulher de Deus. Observe. Jeová, não se ha evanecido mi coração, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduvo em grandeza. Observe, mis ojos não se envanecieron. Davi está dizendo para Deus: Deus, tu me has dado trono, reino, ouro, plata. Mis ojos não se envanecieron, Senhor, com o presente. Ele não se envaneceu com a riqueza que ele tinha com o rei. Ele disse: ni anduvo em grandezas. Aún sendo rei, tinha direito. Ele disse: não anduvo em grandeza, ni em coisas demasiado sublimes para mim. Siga. Em verdade que me he comportado e he callado-me. Aqui está a chave. He callado-me como um ninho destetado de sua madre. Como um ninho destetado está a mim. Sabe o que significa isso? Destetado, né? É quando eu visto um bebê, quando ele está no peito de sua madre e ele mama bastante leite. Aí um momento, as madres sabem que é lindo esta fase, que está como morto. Davi está dizendo assim, ó: eu hice callar minha alma. Eu emudeci minha alma. Hermano, aprenda a emudecer sua alma. Quando você vê que seus olhos te querem fazer pecar por el presente, quando você quer que sua mente te queira hacer pecar por el passado, quando você vê que sua mente te quer hacer pecar por el futuro, haga callar sua alma. Ponga sua alma para callar. Póngase de pé, por favor. Aleluias. Sim, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sim, Jesus. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres santo. Senhor, difícil é para nós outros, Senhor, compreender e discernir tamanha profundidade que tu Espírito Santo nos entregou hoje. Pero tu eres especialista, Senhor, em sembrar a semilla que é sua palavra. Senhor Jesus, siembra esta semilla em los corazones aqui. Se há alguém, Senhor, atado, se há alguém atado, Senhor,
en el pasado, sácalos de ahí, Señor. Si hay alguien como Job preso en el pasado, remuévales de ahí, Señor. Remuévales de ahí ahora, Espíritu Santo. Sácalos de ahí ahora. Sácalos de experiencias pasadas. Sácalos de este lugar y lánzalos, Señor, a un lugar de plena paz, donde todo está preparado. Señor, pónganos en la perfecta paz y la comprensión, Señor, que cada día tiene su propio mal. Que podamos vivir, Señor, día por día, un día por día, un día por vez, disfrutando, Señor, de la eternidad que es ahora, sin preocuparse con la mañana, sabiendo que la mañana está en sus manos. Que jamás perdamos, Señor, el deleite de la hora. Que jamás perdamos el deleite de la hora. Que vengamos a estar firmes, inconmovibles, Señor. De toma catarame sei. De que toro macatama sei que tere de. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu eres lindo, perfecto, maravilloso, Jesus. Ninguno de sus planes pueden ser frustrados. 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 Tú harás. Eres eterno, Dios, y no te olvidarás. Tú ya hiciste. Tú harás. Tú no cambias. Diga, Señor, yo estoy libre de la depresión, Señor. El pasado no me prende. Señor, yo estoy libre del estrés, porque mi presente está en sus manos. Tú eres el Dios que entrega el pan de cada día. Cada día hay un pan para mí, Señor. Tú eres el Dios que me da el pan de cada día. Cada día, Señor, hay un pan para mí. Tú eres mi Padre que me da un pan, y este pan es de cada día. Sí, Señor, no me estresaré. Los problemas se van, las barreras se van, por causa de tu luz. Los La ansiedad, Señor, no tiene parte conmigo. La ansiedad no tiene parte conmigo. La ansiedad, diga al Señor, Señor, la ansiedad no tiene parte conmigo. Adore al Señor. Libera palavras de amor a Ele. Sim, papai. Sim. Libera a palavra de amor a su Deus. Este es el pacto. Y yo en ti. Sí. Y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Y yo en ti. Y tú en mí, Jesús.
Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Diga assim: eu não estou preso em el passado, não estou preso em el presente e não estou preso en el futuro. Por lo cual, la depresión, la ansiedad y el estrés não tem parte comigo. Observe isso aí, queridos. Em verdade que Eclesiastés 3, Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Deus hace será. Diga assim, ó, eu sou guiado por la eternidade. Diga assim, ó, todo lo que Deus põe em mim é eterno. Assim que eu não me preocupo com o começo, não me preocupo com o meio e não me preocupo com o final, porque é perpétuo. Agora observe: sobre aquello não se añadirá, ni de ello disminuirá, e lo que hace Deus para que delante de Él tema los hombres. Sigue. Aquello que foi, o sea, aquilo que foi já é. E lo que há de ser, lo que há de ser foi já. O sea, Deus tem tudo controlado, querido. Pastor, pero no ano 2025, não, Deus já tem tudo para mim preparado. Assim que eu não vou estar ansioso por nada. Lo que há de ser foi já. Pastor, e se passou algo como passou com Job, que perdeu tudo? Não te preocupe com o que você perdeu. Sabe por quê? E Deus restaura. E Deus restaura. E Deus restaura. Levante su mano para el alto. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu de Dios esté sobre ti. Que tú seas libre, 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 libre de todo ataque de depresión, de todo ataque de ansiedad, de todo ataque de estrés, porque su vida está en las manos de su Creador y Él tiene todo bajo control. Aleluya. E de paz, dá um forte aplauso ao Senhor. O serviço está terminado. Vamos adorar aqui ao Senhor.